3, 4, 9 e 10 anos. Essas são as idades das irmãs que eram abusadas sexualmente pelo padrasto na cidade de Queimadas. Que revoltante, né, minha gente? Esse caso, ele só foi descoberto na escola. E quem vai contar tudo pra gente em detalhes é Zenaide Ferreira. Ainda bem que esse monstro já tá preso, viu, Zenaide? Boa tarde. Muito boa tarde para você, Paulo Neto. Boa tarde para toda a nossa audiência. Um caso revoltante. 4 crianças da mesma família abusadas por esse homem que tem 45 anos de idade e está aqui preso na carceragem da Central de Polícia de Campina Grande e deve passar por audiência de custódia ainda na tarde de hoje. E sim, esse caso só foi descoberto porque a menina de 3 anos de idade, ela foi para a escola, ou melhor, para a creche, e acabou passando mal. A professora acionou a avó dessa menina e disse que a criança apresentava um quadro de febre e também estava com sangramento. A avó foi até o local, levou essa menina, acionou a mãe também, levou essa menina para a unidade hospitalar e lá sim viram toda a situação e nisso levaram também para o NUMOL. E, Paulo Neto, infelizmente, esse caso realmente é um caso muito revoltante. A própria avó, ao perceber a situação, ela disse que se trata de um abuso. Então, ela já acionou o Conselho Tutelar e também acionou a polícia. Nós conversamos com o delegado Gilson Teles, que nos deu todos os detalhes dessa ocorrência e a gente vai conferir a partir de agora. O que nós temos são evidências claras. Houve um sangramento de uma criança de 3 anos. Houve o próprio machucado, a criança afirmar que tenha sido ele, bem como o relatório das escutas especializadas. Esse relatório foi feito em todas as 4 crianças. E aí a conclusão é de que havia fortes evidências de que as crianças teriam sofrido a violência sexual. Ele estava morando com a mãe há quanto tempo e esse relacionamento já é desde quando? O relacionamento há 3 anos e morando junto com as crianças e a mãe há pouco mais de um mês. Então, em 30 dias, ele conseguiu fazer toda essa barbárie. E essa criança, no caso de 3 anos que apresentou esse sangramento, ela estava na escola. Foi acionado o Conselho Tutelar? Como é que foi? Então, a mãe, como ela foi para a escola, começou a chorar, começou a se passar mal, estava febril. Então, ela voltou para casa. Dali, quando foram examinar a criança sobre a cama, a mãe e a avó viram o estado que a criança se encontrava e aí se deslocaram para o hospital. No hospital, os primeiros atendimentos foram de que poderia haver ali, havia um indício forte de uma violência sexual e aí encaminharam a criança para todo aquele tratamento e os exames devidos. A gente procurou afastá-lo do lar com a medida protetiva e, por outro lado, agilizamos as investigações para tentar levá-lo ao cárcere. É possível que a mãe soubesse da situação, que tenha sido conivente com tudo isso? A gente prefere um pouco mais de cautela. A gente vai reinquiri-la, vai buscar os vizinhos também, porque violência física a gente já sabe que existia, até porque ela perdeu a guarda da primeira filha mais velha que já mora com a avó. Mas, quanto às demais crianças, a gente tem um indício, mas não podemos afirmar ainda no momento. Essa mãe foi ouvida, ela disse que nunca viu nada, portanto não pode dizer que sim nem que não sobre essa questão desses abusos. Ela disse que se não viu, ela não vai falar. Ela será ouvida outra vez, claro que a investigação vai prosseguir, para ver essa mãe sendo ouvida outra vez. Um adolescente já havia sido tirado de posse dela porque ela chegou a praticar espancamento nesse filho maior e ele foi retirado e já está morando com a avó. Nesse caso especificamente das 4 crianças, o Conselho Tutelar foi acionado, as crianças foram ouvidas em uma espécie de escuta separadamente para ver se as versões delas batiam, porque ele, em audiência, ele em depoimento, chegou a dizer
esclarecer que não tinha feito nada disso, que as crianças estavam mentindo e que essa avó simplesmente não gostava dele, ou seja, era culpa da sogra, que a sogra estava inventando. Por isso que as crianças foram ouvidas nessa espécie de escuta especializada que houve crianças individualmente e todas elas constataram a mesma situação e fizeram esse mesmo relato. Já estão sendo acompanhadas e a gente vai conferir o que disse o presidente lá do Conselho Tutelar de Queimadas. Vamos ouvir. As crianças continuam sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar de Queimadas e a rede de garantia e proteção a crianças e adolescentes do nosso município. Elas estão sendo assistidas por uma equipe de psicólogos, assistente social e está sob os cuidados da avó materna aqui na cidade de Queimadas. Então, o Conselho continua acompanhando o caso juntamente com a rede que a Prefeitura Municipal de Queimadas disponibiliza através dos serviços da assistência social e estamos aqui em alerta para esses casos e pedimos à população para que denuncie esses casos de exploração sexual de crianças e adolescentes através dos Disque Denúncia. Temos 2 meios, 155 e o Disque 100. Importante informar que a denúncia pode ser anônima. A denúncia é super importante e tem que ser feita. Inclusive, a delegada Ana Gabriela ela falou com a gente sobre os sinais que essas crianças podem apresentar e os responsáveis pelas crianças, não só essas que aconteceram, mas todas as crianças em estado de vulnerabilidade, os sinais que elas podem apresentar, que a pessoa que está ali como cuidadora pode ver e perceber que tem algo errado. Vamos conferir as dicas da delegada? Mães que vão reconstruir a sua vida em outro relacionamento, elas têm que ter muita atenção com seus filhos, atenção redobrada. Elas têm sim o direito de se reconstituir, direito de ter um relacionamento, mas os filhos eles têm que ser cuidados de uma forma diferente. Nós sabemos que muitas vezes os próprios pais fazem coisas erradas, que dirá uma pessoa que é de fora. Então é um trabalho da família dessas crianças, protegê-las, não deixar que essa pessoa que entrou no seio da família fique sozinho com as crianças. Sempre estar atenta a todos os sinais de mudança de comportamento, de como que tá as partes íntimas da criança. Se ela não quer ficar perto da pessoa, também ter um cuidado de, às vezes, também não colocar a pessoa para dentro de casa, ter esse relacionamento mais fora do âmbito familiar. E porque essas crianças têm que ser cuidadas com o máximo possível de zelo. Nesse caso, especificamente, que eram 4 meninas, que são irmãs, uma de 3 anos, uma de 4, a outra de 9 e a outra de 10. Principalmente, o cuidado tem que ser redobrado. E muitas vezes a própria criança ela sinaliza uma certa repulsa por aquela pessoa e cabe à mãe realmente ver esses primeiros sinais. Sim, e não só a repulsa, mas ela costuma mudar o comportamento na escola. Ela costuma ficar mais triste dentro de casa ou mais rebelde, nervosa com as situações que antes ela não ficava assim. Então, os sinais eles aparecem. E as mães ou os pais, enfim, o guardião legal dessa criança, ele tem a obrigação de levar isso para a polícia. Não tem como ele passar a mão naquele que está fazendo esse ato criminoso. Porque se ele passa a mão, ele responde pelo mesmo crime. É uma obrigação legal dele levar até o conhecimento das autoridades. A conivência é exatamente isso, compactuar e provocar o mesmo crime. A gente lembra que estamos no meio do maio, na campanha Maio Laranja, que é justamente a prevenção ao combate do abuso infantil e da exploração sexual. Eu trago um dado, Paulo Neto e telespectadores, que no Brasil, a cada 1 hora, pelo menos 3 crianças são abusadas sexualmente. E 51% dessas crianças, a idade é entre 1 e 5 anos de idade, ou seja, exatamente a faixa etária dessas 2 crianças, primeiras que nós falamos aí, que tem 3 e 4 anos. As demais, 9 e 10 anos. Então, é um dado muito importante para que você fique alerta se você tem criança em casa, porque muitas vezes não é só dentro de casa, um vizinho, um tio, um parente. Os sinais estão por todas as partes. Cabe a gente, como responsável, realmente observá-los. Paulo Neto. Zenaide, um abraço, muito obrigado. Como Zenaide destacou, nós estamos vivendo o Maio Laranja, falamos sobre isso no programa de ontem. E no próximo dia 18 é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nesse país. Eu estava aqui respirando para tentar ficar calmo diante de tudo isso que nós vimos. Porque ainda tem gente que defende um camarada desse. Ainda tem gente que defende. Agora o meu alerta vai para você,
Para você papai, para você mamãe. Converse com seu filho. Preste atenção na mudança de comportamento dos seus filhos. Não é possível que 4 crianças, uma de 3, uma de 4, uma de 9 e uma de 10, tenham sido abusadas e ninguém dentro dessa casa tenha percebido, meu Deus do céu. Não estou botando culpa na mãe, não. Mas a mãe, ela tem também a sua responsabilidade. Precisou a criança menor passar mal na escola, suar frio, ter febre. E a avó perceber, depois que a diretora da escola chamou para ir buscar a criança. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Onde é que nós estamos? O camarada fez tudo isso em um mês de relacionamento. Mães, mamães queridas, prestem atenção em quem vocês colocam dentro de casa. Procurem saber do passado desses vagabundos, para não expor, principalmente meninas, a esses marginais da pior espécie. Isso não é gente, não. Lembrei de Rina agora, que tá dizendo. São vermes. Quem faz isso são vermes. Repito, não estou colocando a culpa em vocês, mas peço que, como mães que geraram essa criança, que guardaram tão bem dentro do ventre por 9 meses, que quando elas saírem de dentro de vocês, continuem tendo o mesmo cuidado, o mesmo amor, o mesmo carinho. Tá? Para que, se isso acontecer, que vocês prestem logo atenção e denunciem esses bandidos.